brasileiro. Lhe agradeço, senhor presidente. Obrigado, senador Eduardo Girão. Senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que estão nos ouvindo, em primeiro lugar, a gente que ocupa o cargo político, eu aqui na condição de senador, filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1990, portanto, o único partido ao qual fui e sou filiado, não posso deixar de responder à parte da base do governo que, quando não tem argumentos para defender o governo, ataca o presidente Lula, ataca o nosso partido. Eu quero dizer que o presidente Lula foi indiciado ou foi processado 15 vezes. Ele conseguiu ser inocentado em todos os processos, em 15 processos que ele respondeu. Esse presidente que criou o Bolsa Família, que criou o Luz para Todos, que criou Minha Casa Minha Vida, que ampliou as universidades, que criou no seu governo o maior crescimento do salário mínimo da história do Brasil, que iniciou a inversão da curva de desigualdade social no nosso país, esse presidente que criou o sistema de cotas, que tornou as universidades mais coloridas, este presidente que defendeu e que tornou o Brasil uma potência ecológica, esse presidente que deixou no caixa do governo, junto com a presidente Dilma, 378 bilhões de dólares em reserva, este presidente que fez o Brasil se tornar a 6ª economia do mundo. Então, por tudo isso, e por ele ter sido o maior presidente dos tempos que a gente vive, eu quero aqui dizer que o senador que aqui falou, não vou citar o nome para não dar direito dele lançar a mão do artigo 14, este senador ofende o povo brasileiro, ofende a memória do povo brasileiro. Agora, este governo, que não tem política habitacional, que não tem política para a educação, que não tem política para a saúde, que não tem política na área de infraestrutura, este governo que conduziu o combate à pandemia, para que os brasileiros se contagiassem, que empurrou milhões de brasileiros ao risco de contrair uma doença e morrer, que é responsável por 525.229 mortes, porque desse total, mais de 300 mil são mortes evitáveis pela irresponsabilidade, pela crueldade, pelo seu lado cínico, perverso, que é o governo do presidente Jair Bolsonaro e de parte dos seus aliados, que não se solidariza, que não tem empatia, que não se coloca no lugar daqueles que perderam seus entes queridos, que perderam familiares, famílias inteiras destruídas. Quero dizer que o presidente Jair Bolsonaro teve o ano de 2020 para comprar vacinas. Vossa Excelência, presidente, apresentou que a Pfizer mandou para este governo 81 correspondências tentando vender vacinas. Mas não tinha intermediário, mas não tinha uma empresa no paraíso fiscal, mas era direto, como o Brasil sempre fez. Nos governos de Fernando Henrique, nos governos do presidente Lula, nos governos da presidente Dilma, nós comprávamos vacinas através da OMS ou diretamente com o laboratório brasileiro ou qualquer laboratório. Era compra direta, sem intermediação. Sabe por quê? Porque
porque precisava comprar ao menor preço, em maior quantidade, para ter o maior programa de imunização do mundo, com o maior número de imunizantes numa carteira pública de vacinas. Este governo, quando percebeu que tinha que comprar vacinas, identificaram por ele que era um grande negócio. E aí é importante a gente colocar que não é intermediação virou a regra do governo Jair Messias Bolsonaro. A regra. Porque a Covaxin tem intermediário, a Precisa. A Casino, que o laboratório chinês cancelou, o contrato tinha Luciano Heng e Carlos Wizard, intermediário. A Pfizer teve o Van Garten, da SECOM, não era o Ministério da Saúde, também intermediário. Os testes de Covid, intermediário. A compra de respiradores, intermediário. Nós precisamos botar o nosso olhar sobre como esse governo opera. E ele só opera, ele só faz acontecer quando tem intermediário. Geralmente com alguma empresa em algum paraíso fiscal. Isso a gente precisa prestar atenção, e o povo brasileiro precisa prestar atenção, porque isso é onde mora o risco da corrupção. É aí onde está a possibilidade da divisão do dinheiro público e do aumento de preços. Como é que uma vacina que é comprada a $10 a unidade no mês de março, no mês, 45 dias depois, é comprada a $12 a dose, no caso da Pfizer. São 100 milhões de dólares, são 200 milhões de dólares a mais em 45 dias. É comprada uma vacina a $15 a dose. 20 milhões de doses, que não resolveria o problema da imunização do Brasil. O dinheiro dessa vacina daria para terminar a duplicação do Instituto Butantan em São Paulo, e a gente ter no mesmo tempo a vacina e a capacidade de produzir vacina aqui dentro. E esse governo, mesmo Vossa Excelência sabe que aqui foi dito que o governo não podia comprar vacina porque não tinha lei, mas ele podia ter editado medida provisória. Ele disse aqui, seus representantes, que o governo, e ele disse em público que ele só poderia comprar com autorização da vacina, mas a Covaxin, ele fechou contrato em fevereiro sem autorização da Anvisa. Esse presidente foi avisado e ele não fez nada. E eu quero aqui olhar para a doutora Regina Célia. Doutora Regina, eu fui secretário de Estado. Eu fui secretário do Ministério da Saúde. Eu fiz contrato. Eu assinei contrato no governo federal. Quando você faz um contrato, quem gerencia um contrato é responsável por tudo. É responsável do começo até o fim e não tem autonomia para tomar decisões sem alguém acima. Para mudar termos contratuais, precisa passar pela Conjur, a consultoria jurídica do Ministério da Saúde. Para mudar um contrato, precisa ter o aval do chefe responsável superior, do secretário. Gestor de contrato só tem uma responsabilidade: garantir que o que está no contrato vai ser cumprido. Além disso, foge do escopo de competência do fiscal do contrato. Aqui, Vossa Excelência ou Vossa Senhoria assumiu o risco para si de tudo que for de errado neste contrato e nesta confusão. Porque a senhora não declinou sequer que foi nomeada por Ricardo Barros em 2016, eu estou com a portaria aqui.
A senhora lembrou de Serra, mas a senhora não lembrou a data da sua nomeação e quem te nomeou para o cargo que a senhora exerce. Eu quero dizer e quero fazer uma pergunta. Mas antes de fazer essa pergunta, eu quero deixar consignado para esta comissão. Esta comissão tem um papel de ir atrás de toda a intermediação. O Ricardo Barros foi ministro da Saúde. O Ricardo Barros conhece quem funciona naquele ministério. Ele tem comando de parte daquele ministério. E é preciso averiguar todas as compras da área da Covid, uma a uma, para saber quem intermediou, para saber a relação de como se deu esses processos, porque, pelo visto, tudo que funcionou foi através da intermediação. Esse é o esquema, onde está a corrupção neste governo. E, para concluir, eu quero fazer uma pergunta muito simples à Vossa Senhoria. Quem a senhora está protegendo? A senhora veio aqui, disse que ia falar a verdade. A senhora passou o tempo todo dizendo que conhecia, que não conhecia, que conhecia pela metade, que não sabia. Quem a senhora está protegendo? Porque esse pode ter imunidade. Esse vai demorar a ser pego. Talvez nunca seja pego. Mas a senhora está botando o pescoço da senhora, da sua família, a sua história, no meio dessa lama que vai respingar em quem produziu ela. E quem produziu ela foi este governo. Este governo que é presidido por Jair Messias Bolsonaro, que levou 525.229 pessoas à morte e que, para comprar vacina, para comprar qualquer coisa, precisa de intermediário. Sempre com preço maior. E poderia ter comprado a Pfizer mais barato. E poderia ter tido a Pfizer no começo do ano em grande quantidade. Imunizado já mais de 50% da população. A gente só tem 27 milhões de pessoas com as 2 doses. Isso não mexe com as pessoas? Isso não mexe com a base desse governo? Cadê a humanidade? Cadê o compromisso com esse país, com o povo desse país? Eu quero ver, cadê? É só discurso, é só conversa. Agora a pergunta que eu deixo para a senhora, espero que a senhora responda: quem a senhora está protegendo? Quem a senhora protege aqui com essa tentativa de confundir? Porque aqui não tem ninguém que não consiga compreender o diversionismo, a manobra de vai para lá, vai para cá, uma hora sabe, outra hora não sabe, lembra de uma coisa, memória seletiva. Tudo isso depõe contra o depoente. Quem a senhora está protegendo? O senhor me desculpe, senhor senador, mas eu não concordo com o que o senhor falou acerca de quem eu protejo, porque eu não protejo ninguém. Eu sou técnica e eu respondo aos questionamentos aqui do ponto de vista técnico. Ok. Senhor presidente, ela disse que não está protegendo ninguém. Os fatos e as evidências é que vai pesar sobre cada um que vem e que senta aqui nessa cadeira. Muito obrigado, senhor presidente.